Antes de começar a aula, vamos então pensar naquelas perguntinhas que fazem a nossa cabeça raciocinar um pouquinho, né? Como diz o ditado, faz o tico e teco funcionar. E a pergunta é a seguinte: é possível saber se sou salvo? Vocês já pensaram nisso? Aqui nessa vida, é possível você chegar em uma convicção que você realmente é salvo? Ou você acha que a pessoa, enquanto ela está aqui nessa vida, ela sempre vai viver na dúvida se ela realmente foi salva ou não? É possível viver constantemente, é diferente essa pergunta, com uma certeza inabalável de que é salvo ou de que eu sou salvo? Primeiro, é possível saber se eu sou salvo, você tem essa convicção, mas é possível você viver toda a sua vida de forma inabalável com essa convicção de que você é salvo? Essa pergunta é um pouquinho diferente. Vamos lá. Nós estamos estudando, então, o capítulo 18, e o capítulo 18 tem 4 parágrafos. Se os irmãos tiverem aquele programinha Conf 2, ele traz a maioria dos documentos da época da Reforma, considerados importantes para a fé reformada, e também os catecismos. E no capítulo 18, o tema é da certeza, da graça e da salvação. Ele vai falar justamente sobre esse tema, sobre a convicção de que a pessoa é salva e dessa graça que ela recebe. É possível ter isso? Não é possível ter isso durante a nossa vida aqui na Terra? A pergunta, a definição teológica, eu quero ler a pergunta de número 80 do Catecismo Maior de Westminster. A pergunta é a seguinte: poderão os crentes verdadeiros ter certeza infalível de que estão no estado de graça e de que, nesse estado, perseverarão até a salvação? Ele joga essa questão. E a resposta seria: aqueles que, olha essa palavra aí, verdadeiramente creem em Cristo. Então aqui ele está subentendendo que é uma pessoa salva, e se esforçam por andar perante Ele. Olha a palavrinha esforçar aí, isso aqui também é muito interessante, a gente vai ver o porquê. Com toda a boa consciência, podem, essas pessoas que verdadeiramente creem em Cristo, elas podem, sem uma revelação extraordinária, ou seja, não tem que aparecer um anjo na tua frente dizendo você é um salvo. Não. Ter a certeza infalível de que estão no estado de graça e de que, nesse estado, perseverarão até a salvação. Como que isso vai acontecer? Pela fé, baseada na verdade das promessas de Deus, e pelo Espírito que os habilita a discernir em si aquelas graças às quais são feitas as promessas da vida, testificando aos seus espíritos, ou seja, nós, espírito com letra minúscula, que eles são filhos de Deus. Então, olha só, lembrando, o catecismo, ele é uma explicação didática sobre a confissão de fé. A gente vai ver daqui a pouco o que está escrito na confissão de fé certinho. Mas ela é uma explicação didática. Sendo assim, vocês já conseguiram perceber qual que é o tom da confissão de fé. Olha só, o parágrafo 1º do capítulo 18, ele vai dizer o seguinte: ainda que os hipócritas, esses hipócritas são os religiosos, a religiosidade, aquele que pensa que é salvo, mas no fundo nunca nasceu de novo, vai dizer o seguinte: ainda que os hipócritas e os outros não regenerados podem iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá. Olha que interessante. Essa esperança de quem não nasceu de novo e que ele tem de forma hipócrita, essa perseverança não vai permanecer. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda a boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça, e podem
regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará. Bom, aqui ele já vai apresentar dois tipos de pessoas. E geralmente nas igrejas existem esses dois tipos de pessoas. Não só na igreja, como também na vida religiosa. Aqueles que não são salvos, nunca nasceram de novo e acreditam que são salvos. Ele vai ter uma fé que na teologia é chamada de fé temporária. Significa que em um determinado momento da vida, ele vai demonstrar realmente o que está no seu coração, ele vai demonstrar que ele nunca teve a fé verdadeira. E ele vai se distanciar dos caminhos do Senhor, e inclusive vai achar que tudo aquilo que ele viveu não passava de ilusão, era bobeira, coisa da cabeça dele, é tudo mentira. E nunca mais vai voltar aos caminhos do Senhor. Mas existem aqueles que realmente amam a Jesus, que verdadeiramente creem, ou seja, que nasceram de novo. Esses também, eles têm a certeza da salvação e que estão no estado de graça. Mas existe uma diferença entre eles e os hipócritas. E isso a gente vai ver daqui a pouquinho. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A primeira coisa do parágrafo 1. A certeza da graça e da salvação é uma experiência possível àqueles que creem, amam e andam em Cristo. Ou seja, essa convicção é uma experiência possível. Alguns vão ter uma convicção mais forte, outros mais fraca, mas é possível essa convicção. Vamos ver então? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. O que nos diz? Quem achar pode ler, a gente tem um monte de coisa para ver hoje. Paulo, ele está chegando à conclusão de que ele vai morrer. Mas ele fala que ele não se envergonha por tudo que ele passou, todo o sofrimento, toda a zombaria em relação a ele, todo o desprezo. Por quê? Ele tinha uma convicção aí. Qual que era essa convicção? Ele usa a palavra certeza. O que ele fala? Tem a certeza do quê? Antes, também, no começo do versículo, ele vai usar outra palavra também, que dá essa convicção. Hã? Eu sei, olha a convicção dele. Ele estava dizendo o seguinte: eu sei quem é Jesus. E eu tenho convicção nisso, de quem ele é. E ele também tinha uma outra convicção, de que Deus poderia guardá-lo até o dia da sua morte. Vocês perceberam? É possível um cristão, ele chegar a essa convicção de certeza, para ele, certeza incondicional de quem Deus é, e também certeza incondicional de que Deus o guarda. É possível isso. O segundo parágrafo vai dizer o seguinte: essa certeza, que Paulo disse, não é uma mera persuasão, presta atenção, conjectural e provável, fundada numa falsa esperança. O que está querendo dizer até aí? Não é algo puramente intelectual. É mais do que isso. O que ele é? Mas é uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas da salvação. Olha a fundamentação dela aí. Na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas, no testemunho do Espírito de adoção, o Espírito Santo, que testifica com o nosso Espírito sermos nós filhos de Deus, no testemunho desse Espírito que é o penhor de nossa esperança e por quem somos selados para o dia da redenção. Então, olha, irmãos, essa certeza não é algo puramente intelectual. Nos que não são salvos, essa certeza não passa de um convencimento intelectual. Mas lá no fundo do coração, ainda que ele não expresse isso, o que não é salvo, ainda que ele tente se enganar de que realmente ele ama a Deus, uma hora isso vai se expressar de uma forma que as pessoas vão ver que no fundo ele não amava a Deus.
Ele estava na igreja por alguma motivação, talvez um desencargo de consciência, talvez, no caso dos jovens que vêm por causa de uma namoradinha, ou qualquer outra coisa. Ele não está aqui porque ele reconheceu que ele é um pecador e que ele precisa de Cristo para a sua salvação. Existe um outro motivo. Os que são salvos verdadeiramente, eles têm essa confiança inabalável. Por que inabalável? Porque, no fundo, quem coloca essa confiança na pessoa não é algo produzido por ela mesma. É algo que vem de fora para o coração dela. E a gente vai ver agora. Olha só. A certeza da graça e da salvação é uma infalível segurança da fé. Isso é interessante porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Então, esse tipo de segurança é algo que só Deus pode colocar no coração daqueles que são salvos. Não é algo que Ele produziu por convencimento próprio. Embora isso também esteja envolvido nessa questão da salvação. Mas é algo que é mais do que isso. É algo dado por Deus. O que diz Hebreus capítulo 6, do versículo 17 até o 20? Estão sentindo aí a seriedade do que Deus está falando? Como que fala o comecinho? O versículo 16, 17. Por isso, Deus mostrou com insistência aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão. Olha só, Deus mostrou com insistência. Em outra versão, o que diz? Firmemente. É algo seguro que Ele mostrou para a gente. E de tal forma que Ele insistiu nisso para que a gente não tivesse nenhuma dúvida sobre a questão do pacto que Ele fez conosco. Ele próprio demonstra para a gente, através da palavra de Deus, a seriedade do que está sendo tratado, a seriedade da sua salvação, o compromisso que Ele tem com isso, e esse tipo de convencimento é algo que vai ser produzido em nosso coração, não por nós, também por nós, mas vem de fora, e vai nos dar uma certeza inabalável sobre essa questão de Deus, com relação a nós. Olha só, mas qual que é o fundamento dessa convicção, desse pacto que Deus fez com a gente? Como que a gente chega a esse convencimento, ou essa certeza? Há alguns fatores aí envolvidos. Vamos lá. Fundamenta-se nas promessas da salvação. 1 João capítulo 5, versículo 13. Epístola de João, no finalzinho já da Bíblia, próximo de Apocalipse. João está falando o quê? Essas coisas que eu escrevi é para que vocês façam o quê? Saibam, tenham certeza absoluta sobre o quê? A vida eterna. João está dizendo o seguinte: ela se fundamenta nas promessas da salvação. Porque João falou sobre essas promessas, desde o seu evangelho e na sua epístola também. Então ele diz o seguinte, essas promessas é o nosso fundamento de que nós realmente adquirimos essa salvação. Do que o que Deus está falando é algo sério, não é uma mentira. Também ela se fundamenta na evidência interna da graça de Deus. Olha só Romanos 5,5, o que fala? E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Lê do versículo 1, aí a gente vai entender que esperança, do que ele está dizendo. Olha o que diz o contexto. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Olha só. Irmãos, nós temos uma evidência interna da parte de Deus, que é pelo Espírito Santo, das promessas. Vocês conseguem perceber a seriedade da promessa? Antes você andava com medo de Deus, porque você olhava e via um Deus tão santo que você nunca ia conseguir alcançar a exigência de santidade dele, para poder ser salvo. Nós nunca conseguiríamos obedecer os 10 mandamentos de forma perfeita. E o que acontece? Aí nós poderíamos ter duas reações.
Ou a gente ficava com tanta raiva de Deus, porque a gente não consegue ver Ele como um inimigo, que a gente começa então a falar mal dele, a lutar contra Ele. Ou fugir dele. São geralmente as duas reações que nós vemos na população. Ou alguém que fala muito mal da religião cristã e ataca Deus e faz de tudo para tentar denegrir o nome dele como se fosse um mito ou algo assim, porque ele está tentando fugir de um medo que ele tem. Qual é o medo? Do juízo, da condenação. Ele está tentando se autoconvencer de que toda essa história bíblica não passa de conto de fada. Ou ele não tem coragem de blasfemar o nome de Deus, mas ele foge de Deus, ele não quer nada com Deus, porque ele tem medo de Deus. É interessante que Lutero começou assim. Ele percebia que ele não conseguia atingir o nível de santidade exigido pela palavra. E ele começou a ter medo, e fugir, e ficar indignado, até o ponto que Deus mostrou para ele, através de Romanos, que o justo será salvo pela fé, que não é por algo que você faz, não é por um desempenho teu, mas é uma coisa que ele já fez. É nessas promessas. E como que ele chegou a essa conclusão? O próprio Deus, uma evidência interna no coração dele. Olha só também, ela se fundamenta, essa convicção, na experiência da adoção. Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 7, vai falar que o Espírito Santo fez isso em nós. Que diz? Olha só, irmãos. O que ele está dizendo aí? Que por meio de Jesus, da salvação que ele adquiriu para nós, nós recebemos o Espírito Santo. E a partir do momento que o Espírito Santo mora em nós, então o Espírito Santo traz essa convicção de que nós somos filhos, que nós fomos adotados por Deus. E agora nós pertencemos à família de Deus. Essa convicção é tão grande que antes nós tínhamos medo de Deus, nos afastávamos de Deus. Agora não. Nós agora desejamos Deus e as coisas de Deus. É só você parar para pensar no dia da sua conversão. Mesmo você que nasceu num berço evangélico que está na igreja, você vai conseguir distinguir aquele momento em que você estava na igreja, mas não queria nada de Deus, você estava por estar, porque o papai e a mamãe estavam aqui. E aquele momento que você realmente começou a crer, e a verdade bíblica começou a ser a coisa mais importante na sua vida. Aqueles que vieram de fora se converteram, é mais fácil identificar isso. Talvez os que eram de dentro não consigam perceber quando exatamente aconteceu, mas ele percebe que em um processo de Deus ele chegou a essa convicção e ele ama Deus. Para ele, as coisas de Deus é mais importante, infinitamente mais importante do que as coisas temporais dessa vida. Deus é mais importante que a riqueza, Deus é mais importante que a fama, Deus é mais importante do que o meu bem-estar, do que a minha saúde. Sabe qual é a evidência que você consegue ver em uma pessoa religiosa que não é salva? Você percebe que para essa pessoa o dinheiro é muito mais importante do que Deus. Você percebe que para essa pessoa a saúde dela é muito mais importante do que Deus. Você percebe que para essa pessoa o status ou a fama é muito mais importante do que Deus. Como que nós sabemos disso? Porque quando essas duas coisas é colocada na frente dele, Deus, a fama, o dinheiro ou a saúde, e ele tiver que fazer uma decisão entre essas coisas, ele vai fazer a decisão não por Deus, mas pela fama, pelo dinheiro e pela saúde. Ele topa fazer qualquer coisa para adquirir dinheiro, mesmo que ele saiba que isso ofenderia Deus. Se a vida dele não está saudável da forma como ele gostaria, a primeira coisa que ele pensa é o quê? Culpar a Deus. E aí esquece da soberania de Deus. Não faz igual Jó. Faz igual a esposa de Jó. Blasfema logo. Essa é uma das evidências, talvez a principal, de quando uma pessoa realmente é salva ou não. E o salvo, ele tem essa convicção de que o que é mais importante é pertencer à família de Deus. E você passa a desejar isso mais do que qualquer outra coisa. Também, ela se fundamenta no testemunho do Espírito Santo. Esse está em vermelho aí, porque é o que a gente vai ler no final, tá? Romanos 8,16, o que diz? Já deixa marcado na sua Bíblia que no finalzinho a gente vai... Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Alguma versão está um pouquinho diferente?
testifica, confirma. O que o Espírito Santo está testificando com o nosso espírito, ou seja, com a nossa alma, de que nós somos filhos de Deus? Quem está fazendo isso? O próprio Espírito Santo. Então, uma pessoa salva, que ela é nova criatura, por mais que ela possa passar por momentos difíceis na vida e sua fé ser um pouco abalada, a gente vai ver isso aqui depois, mas essa pessoa lá no fundo, ela tem aquela convicção de que ela é filho de Deus, de que Deus a alcançou. Ela tem essa convicção. Ela não consegue deixar de crer nisso. É isso que eu quero dizer. O que é religioso, ele consegue deixar de crer na palavra de Deus, nas verdades bíblicas. O que é salvo verdadeiramente, ele não consegue chegar ao ponto de deixar de crer totalmente de que a Bíblia é a verdade. Não consegue. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica no coração dele ou dela. É algo que a pessoa não consegue lutar contra, ainda que tente. Vamos lá. O parágrafo 4, eu pulei o parágrafo 3, porque eu deixei ele para o final, mas o parágrafo 4 vai nos dizer o seguinte: por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, olha só, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo. Fira a nossa consciência e vai entristecer o Espírito Santo. Cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmo os que temem. Olha só. Primeiro, essa certeza da graça e da salvação, ela pode vir a ser abalada, diminuída e interrompida. Salmo 51, aí, atenção, irmãos, é só o versículo 8, 12 e o 14, não é do 8 até o 14. Esse salmo ele é muito emblemático porque ele vai falar de Davi. Na realidade, foi o próprio Davi que escreveu. Lembram da história de quando ele adultera com Batseba e ainda mata o esposo dela? Olha o que Davi fez, irmãos. É coisa terrível. Imagina um dia de hoje, uma pessoa que tem poder na sociedade, ele adultera com a mulher de um outro que é uma pessoa que não tem esse poder na sociedade, e além de fazer isso, ele ainda mata o cara. É terrível isso. Foi o que Davi fez. Mas olha quando ele cita, ele escreve o salmo, olha o que ele diz. Alguém pode ler? Eis que amas a verdade no fundo do ser, e me ensinas a sabedoria no segredo. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito. Devolve o júbilo da tua salvação, e que um espírito generoso me sustente. Tem a outra versão, qual que é? Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria anunciarei tua justiça. Tem outra versão. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que me esmagaste. 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Olha como que Davi se sentia depois que ele caiu na real, depois que o profeta Natan jogou na cara dele o pecado que ele tinha feito. Ele perdeu a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação, ele perdeu a alegria, a comunhão com Deus. Essa comunhão foi interrompida. O que eu quero dizer? Davi passou por um processo em que a fé dele foi abalada, foi diminuída e até interrompida, mas não foi tirada. Pense você, com certeza você já deve ter passado por isso.
algum pecado que você cometeu, você teve consciência que você entristeceu o Espírito Santo, você se sentiu muito mal, a tal ponto de você se auto-questionar, será que eu sou salvo mesmo? A tal ponto de você se sentir como se você estivesse fora do reino. Mas o interessante é, as pessoas salvas que passam por isso, e algumas passam por um período grande da vida nesse requisito. Vamos ver aí a história do filho pródigo. Ele nunca deixou de ser filho, mas ele passou por um momento trágico da vida. A questão é, por mais que a pessoa ela tenha dúvida, por mais que a fé dela seja diminuída por alguma coisa, por alguma incredulidade, por mais que por um pecado essa relação de comunhão que a pessoa tem com Deus seja interrompida, mas lá no fundo, ela não consegue desacreditar em Deus. No sentido de ser um apóstata, no sentido de chegar à conclusão racional de que tudo aquilo que eu vivi, o cristianismo não passa de uma grande ilusão. O religioso, ele chega a esse ponto. O salvo, não. Eu lembro uma vez que eu estava indo para a escola dominical, voltando do culto, aí tinha um bar, lá eles chamam de boteco, não sei como é que chama aqui. É assim também? Bom, eu fui passando, aí eu fui impulsionado, eu acredito que por Deus, para entrar lá e entregar uns folhetinhos. E eu entrei, tinha um rapaz sentado em cima da mesa de sinuca com uma cerveja na mão. E a moça atendendo no caixa e mais uns outros ali. Quando eu cheguei e dei o folhetinho, o cara lá chegou, o que está acontecendo aqui? E já pegou o folhetinho e tal. E na hora que eu fui saindo assim, eu olhei assim, um rapaz em cima da mesa de sinuca, e ele com a cabeça abaixada, ele nem conseguia olhar para mim. E ele com a cerveja na mão, raspando com o dedo assim na cerveja, aquela coisa mais sem graça, sabe? Sabe quando na hora você percebe assim, esse rapaz já foi crente? Ele está muito sem graça. Porque quem não foi não está nem aí. Sabe quando você tem aquela sensação assim, rapaz, esse camarada aí, ele é salvo, mas ele está num processo, ele está muito sem graça, muito sem jeito. Ele não é uma reação de alguém que não está nem aí com Deus. O salvo verdadeiro, ainda que ele passe por um momento distanciado de Deus, quando alguém começa a falar de Jesus perto dele para outra pessoa, ou quando ele vai passar na rua e vê alguém evangelizando, ou quando alguém vem falar de Jesus para ele, essa pessoa fica tão sem graça, porque ele sabe que ele está errado. Ela sabe que está errado. Ele sabe que esse caminho que está andando não está certo, ele sabe que está no grupo errado. Tem que voltar para o grupo dele. Essa é a convicção que, por mais que ela seja abalada, o diabo não consegue tirar totalmente do coração da pessoa. E o Espírito Santo vai agir justamente nessa convicção do coração. Por quê? Porque agora essa pessoa é uma nova criatura. É impossível você perder esse status de nova criatura. Tem como desnascer? Se é que existe a palavra. Só que tem um perigo. Aqueles que acham que são salvos e não são. Mas uma hora a máscara vai cair. Vamos lá. Olha só o que fala o Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 81 sobre esse tema. Tem todos os crentes sempre a certeza de que estão no estado da graça e de que serão salvos? Olha o que responde. A certeza da graça e salvação, não sendo da essência da fé, o que isso significa? É uma coisa que não depende exclusivamente da fé. É algo que é maior do que isso. Crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes de consegui-la, essa certeza, essa convicção. E depois de gozar dela, depois de chegar a essa certeza da salvação, eles podem sentir enfraquecida e interrompida essa certeza por muitas perturbações, pecados, tentações e deserções. Contudo,
ainda que o verdadeiro cristão passe por tudo isso daí, ainda que a fé dele seja enfraquecida, ainda que seja interrompida essa certeza de salvação, ainda que venha perturbações, ainda que tenha pecados e até tentações e deserções, ou seja, a pessoa se distanciou da fé. Contudo, nunca são deixados sem uma tal presença e apoio do Espírito de Deus que os guarda de caírem em desespero absoluto. O que isso significa? Nunca vai acontecer dessa pessoa cair da graça totalmente e definitivamente, ao ponto de nunca mais voltarem. Isso significa que o verdadeiro cristão, esse é o problema, a gente não tem como identificar com 100% de certeza quem é o salvo, quem é o eleito, quem não é. A gente consegue deduzir, e a gente vai ver depois o como. Existem frutos na vida da pessoa que você olha e fala, essa pessoa não sei não se ela é salva. Está na igreja, mas eu não sei não. E outros você olha, não, esse daí traz uma convicção muito grande de que é salvo. E pode ser que não seja também. A questão é, qual que é o fruto definitivo que uma pessoa é salva ou não? Não é se ela vai permanecer na igreja do dia que se converteu até o final. Essa é uma das coisas. Sem se desviar da igreja. Às vezes a pessoa pode morrer sendo membro da igreja e não ser um salvo. Era um religioso. Mas a fidelidade, a perseverança no caminho seria a prova definitiva. A pessoa morreu nos braços do Senhor. Do que aquela pessoa que passou anos e anos na igreja, se desviou e nunca mais voltou e morreu nessa situação de incredulidade. Também é difícil dizer se é não, porque eu não sei o que passou na mente dessa pessoa nos últimos momentos da sua vida, antes da morte. Pode ser que ele houve um concerto com Deus e o Espírito Santo deixou para chamar novamente essa pessoa bem no finalzinho. Mas é um indício muito grande de que se a pessoa morre desviada dos caminhos do Senhor, de que essa pessoa não foi salva. O indício é muito grande. E o indício é muito grande se uma pessoa, com toda a sua fraqueza, permaneceu nos caminhos do Senhor até o fim. Mas não tem como comprovar 100%. Na realidade, isso é uma convicção que só a pessoa e Deus têm. E é por isso que a gente nunca deve desistir com relação a uma pessoa, no requisito de evangelização, no requisito de exortação. Aquele lá não tem mais volta. Será? Pode ser que ele está passando por um processo desse. Diga. Eu vou um pouquinho mais longe para deixar o pessoal escandalizado um pouquinho. Aqui está falando do crente, né? Que pode, às vezes... Mas o que a gente percebe, e isso acontece, que todos os pastores que eu conheço, em algum momento, ele vai ter um momento de crise ministerial, um momento que ele vai colocar em dúvida, né? Até mesmo a palavra de Deus. Ele vai questionar se aquilo que ele está pregando, de fato, é verdade. Todos os pastores, ele tem certos momentos da vida, que pode ser uma semana, um mês, mas em que ele vai entrar numa crise. E nessa crise ele vai questionar, até mesmo se a Bíblia é verdadeira, se a fé, se realmente ele é salvo, se ele... todos. E é um momento que é muito difícil para um pastor, porque ele está numa crise emocional, psicológica, mas ele tem que subir no púlpito e pregar. E como que ele vai explicar isso, talvez, para os presbíteros, para a igreja, dizer, olha, eu estou num momento de crise, em que para mim a palavra não faz sentido mais. Só que, claro, mesmo ele passando por isso é passageiro, né? E isso ajuda, né? A depois reafirmar a fé, porque em um determinado momento Deus ilumina a mente dele, ele diz, não, que besteira,
E aí ele volta com aquela fé total, né? Com aquela determinação de pregar a palavra de Deus. E eu digo que ele precisa passar por isso. Mas como explicar isso, né? Que às vezes o pastor ele está numa crise. E é ruim também, porque quando ele está assim, muitas vezes a igreja não consegue entendê-lo. E todos os pastores que eu conheço, eles tiveram esses momentos de crise. E essa crise, muitas vezes, deixa o pastor abalado. E ele não pode passar isso para ninguém, porque senão o pessoal fala, não, isso é falta de fé, é pecado. E aí, ao invés de ajudar, vão atirar pedras, né? Mas se o pastor passa por isso, imagine os membros. Irmãos, eu passo por isso direto. Ai, ai, é bênção, bênção pura. Vamos lá. Parágrafo 4. Contudo, olha o contudo aí, ainda que eles passem por esse momento de dificuldade, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Essas bênçãos, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, é o Espírito Santo que restaura isso, foi o que o pastor falou, aquela convicção volta, o Espírito Santo traz de novo ao coração, e por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Deus nunca vai permitir que a gente caia no desespero absoluto. A certeza da graça e da salvação pode, no tempo próprio, ser restaurada. Lucas 22, 32. Aqui é emblemático, né? Vai falar daquela passagem de Pedro. Se eu não estou enganado, acho que é isso mesmo. Que diz aí? Eu vou meio rápido, que faltam alguns versículos e o tempo está passando e eu quero conseguir passar tudo. Olha só. Jesus diz que Pedro ele iria negar, que a fé dele seria abalada, que o diabo queria, a linguagem que eu tenho, não sei se é como é que é? Sarandar, esqueci. Peneirar seria de vocês, né? Queria peneirar a fé de Pedro. Mas Jesus intercedendo por Pedro, a gente viu isso na aula passada, a intercessão de Cristo, em relação à pessoa permanecer nos caminhos do Senhor. A intercessão de Cristo não permitia que Pedro perdesse totalmente essa fé. Ainda que passou por um momento crítico quando ele nega Jesus. Mas não chegou ao ponto como Judas, que ele desertou totalmente da fé. Parágrafo 3. Essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Olha só. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, o Espírito Santo nos habilita a isso, ele pode alcançá-las sem revelação extraordinária. Não precisa aparecer um anjo para falar para você que você é um salvo. No devido uso dos meios ordinários. Aí agora a questão é, a gente vai ver sobre esses meios ordinários, quais são eles. E continua o parágrafo 3. É, pois, dever de todo fiel fazer toda a diligência para tornar certas essa sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração no Espírito Santo confirmado em paz e gozo, em amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres da obediência. Acho que esse que é o botãozinho aqui. Aí. Deveres da obediência. Olha a responsabilidade humana aqui. Que são os frutos próprios dessa segurança. Esse privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. Então, vamos lá. A certeza da graça da salvação
é uma segurança alcançada mediante o quê? A confirmação dirigente da vocação e eleição. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 9 ao 14. É uma leitura um pouquinho extensa, mas necessária. O que diz? Olha só, ele fala que as pessoas têm que buscar essa confirmação, essa vocação e eleição com diligência. Você tem que fazer isso. Mas depois que você segue a leitura, você viu que ele falou o quê? Que vocês estão certos dessa confirmação, dessa salvação. Ou seja, as pessoas já têm convicção disso, mas eles têm que buscar com diligência também. Olha só, como que elas buscam? O que elas fazem? O cultivo da comunhão com Deus. Salmo 73, do versículo 23 ao 28. Nós temos que cultivar a comunhão com Deus. O que diz aí? Olha só o que diz aí. Olha essa intensa e ardente vontade de buscar a Deus e ter a Deus como a coisa mais absoluta na vida dessa pessoa. A comunhão. E quem escreveu o Salmo também tinha convicção de que os infiéis, aqueles que se apartam de Deus, aí diz o quê? Que Deus os destruirá. Se refere ao juízo final. Ou seja, os que se apartam definitivamente de Deus só estão comprovando que não são eleitos, não são salvos. Nunca nasceram de novo. Porque Deus irá destruir. Deus não destrói os eleitos. A obediência à palavra de Deus. Temos, então, que confirmar essa eleição por meio da obediência à palavra, essa convicção. 1 João, capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Olha só, irmãos, quer um texto mais claro do que esse? Qual é a confirmação de que uma pessoa tem comunhão com Deus, é salva? É demonstrado através da obediência à sua palavra. Uma pessoa que se diz cristão e que ela não obedece à palavra de Deus, nós podemos ter dúvidas sérias se essa pessoa nasceu de novo. Então não sou salvo, eu posso fazer o que quiser, sou eleito e pronto, acabou. A lógica não é essa. A lógica é, nasci de novo, tenho o Espírito Santo, eu tenho prazer em obedecer à palavra de Deus. O pecado na minha vida é um acidente, não é algo normal, cotidiano. E outra coisa, e isso vocês têm consciência, quanto mais você obedece à palavra de Deus, mais senso de convicção de que você é salvo você tem. Como? Não, por causa que ele percebe que ele está andando nos caminhos do Senhor. Sim, essa convicção. Ah, sim. Uhum. Sim. Isso é. Ou seja, quanto mais eu tenho uma vida de obediência, mais eu tenho convicção dessa minha salvação. É uma das provas. Olha só, a responsabilidade na vida cristã. Outra marca também que vai fazer com que a nossa fé ela seja ancorada em Deus e que eu tenha mais convicção de que eu sou salvo, é quando eu tenho essa responsabilidade na vida cristã. Tito 2, do 11 ao 14, o que diz? Inteiramente dedicado às boas obras, obras de justiça. Irmãos, quem é salvo, ele tem um senso de responsabilidade em relação à piedade, à vida cristã, muito forte. Ao ponto que se um dia isso é quebrado, essa pessoa se sente mal, angústia, ela sabe, ela tem convicção de que ela entristeceu o Espírito Santo, e enquanto ela não se consertar com Deus, ela não se sente bem. E ela é incomodada pelo Espírito Santo, na consciência. O que não é salvo, não liga. Peca, faz tudo errado, está na igreja, mesmo, mas não está nem aí. Irmãos, como que uma pessoa que tem o Espírito Santo e a nova criatura consegue ter uma vida assim? A verdade é que não consegue ter uma vida assim. Quem é salvo. Ele não consegue pecar e viver pecando como se isso fosse normal e como se Deus não se importasse com isso. O Espírito Santo não deixa essa pessoa ter uma vida tranquila, viver em paz, se essa pessoa não se esforça para ter uma vida responsável, uma vida cristã responsável. Claro que ela vai cair um dia ou outro, isso é natureza humana, mas ela se esforça ao máximo que ela pode. E isso traz mais convicção em relação à salvação, que ela realmente é uma pessoa salva. Terminando.
Dá tempo de falar um monte de coisa, que eu achei que o tempo estava acabando. Dá, pode falar, pastor. Espera só um pouquinho. Então, o rei Davi, depois que ele... Foram vários pecados, né? Desde abuso, né, da sua autoridade, daí o adultério, daí o assassinato. Mas ele escondeu esse pecado por um ano. Mas por quê, né? A gente sabe a posição dele, ele não tinha como revelar isso, porque a própria lei dizia que ele teria que ser morto. Mas ele escondeu por um ano, até que Deus envia alguém para revelar o seu pecado. Então, olha só que interessante. Deus ele vai e revela o pecado que ele já estava escondendo. Mas duas coisas interessantes é o seguinte, que quando ele reconhece, ele se arrepende, e dizendo que de fato ele precisava morrer, a resposta foi: Deus já te perdoou. Só que as consequências não. As consequências você vai viver as consequências, mas Deus já perdoou. Então é uma coisa interessante, o perdão de Deus. Mas uma coisa que eu queria falar que eu acho interessante é que depois, quando ele dá o testemunho do seu pecado, ele vai dizer que nesse período de um ano, qual era a sua situação? Ele estava dizendo assim que os seus ossos enfraqueceram, ele adoeceu, ele já não dormia dia e noite, ele não tinha paz ao ponto de adoecer, e que ao ponto de sentir que os seus ossos tinham se secado. Então ele fala assim, foi o pior ano da minha vida, o ano mais terrível da minha vida, em que eu adoeci. E a ideia não é que ele adoeceu porque ele pecou e foi consequência do pecado. Isso também, mas a ideia que ele quis passar é o seguinte, que durante esse um ano que ele estava em pecado, ele estava se sentindo tão mal, tão mal, tão mal pela situação, que ele coloca como alguém que estava doente diante de Deus, doente espiritualmente, fisicamente, tudo. E eu acredito, irmãos, que essa é a reação de uma pessoa que aceitou a Cristo, mas está em pecado. Ela adoece. Eu não sei se vocês já viram algum artigo sobre, psicólogos falam isso, que quando você está muito mal, com peso na consciência, isso afeta todo o seu corpo, a tua saúde. E é real, você pode adoecer por uma questão de um rancor, por um peso na consciência muito grave. Então, é consequência da própria pessoa. Agora, olha só, finalizando aqui. Há consciências falsas de salvação, isso é possível, induzidas por pregação sistemática e ensino persistente. O que significa isso? Às vezes a pessoa pode ter um bom conhecimento teológico, mas isso não é garantia de que a pessoa é salva. A pessoa pode ter um conhecimento incrível sobre a história da igreja, sobre teologia sistemática, e você conversa com ela, nossa e tal, mas é possível que essa pessoa não seja salva. Uma vez eu escutei falar de um pregador, de um ensinador, na realidade, nos Estados Unidos, ele deu uma aula sobre não sei qual tema lá de teologia, os alunos ficaram encantados. Mas no final do discurso ele falou assim, vocês acham que eu creio mesmo nisso? Ou seja, ele mesmo não cria na teologia que ele ensinava, mas ele tinha conhecimento porque ele estudou sobre o assunto. E o ensino persistente são ensinos errados, ou que a pessoa não compreendeu direito. Uma vez salvo, salvo para sempre. Espera aí, mas qual que é o processo para chegar nisso daí? Tem muitas doutrinas
que são base para a pessoa chegar nessa afirmação resumida. Não é que eu sou salvo e faço o que eu quero, da forma como eu quero. O simples fato de eu sentir desejo de pecar e deixar a corda solta e não ter nenhum peso na consciência com isso, já demonstra que, peraí, será que isso daí é salvo mesmo? Como que uma pessoa que é templo do Espírito Santo faz todas essas coisas de forma indiscriminada, não sente nenhum tipo de peso na consciência, dizer que é salvo? Ao predestinado, Deus concede a certeza e a esperança verdadeiras da redenção. Toda pessoa salva, ela tem essa convicção de que a Bíblia é verdadeira, de que as promessas são verdadeiras e que ela aceitou a Cristo Jesus pela fé, então ela é salva. Pode passar por dificuldades, que nem fala embaixo. A certeza, como segurança infalível, ela é produto da fé. E a confiança nas promessas de Deus, exaladas nas Escrituras, é a fé nas Escrituras, no que a palavra de Deus fala. Resulta do fortalecimento da fé e da edificação pelos meios de graça da igreja, bem como do amor fraternal e da família de Cristo. A comunhão na igreja fortifica a nossa fé. E essa convicção de que você é salvo. Vem do testemunho interno do Espírito Santo, que nos garante sermos filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus, como a gente leu lá em Romanos, a gente vai ler no final, ele testifica para a gente que a gente é filho de Deus. Você tem aquela convicção. Você tem aquela certeza. A certeza tem suas raízes na eleição. Brota do chamado eficaz. Lembra que a gente estudou sobre o chamado eficaz? E cresce com a santificação. Quanto mais você busca a santificação, mais convicto você fica de que você é um eleito de Deus e que você é salvo. E o contrário, quando você cai em pecado e fica um período de tempo nesse pecado, você fica em dúvida. Será que eu sou salvo mesmo? Porque a busca diligente pela santificação, é um meio, é um processo que Deus usa para trazer essa confirmação no nosso coração. Deus usa os meios ordinários para santificar o seu redimido e consolidar sua confiança em Cristo. Quais são os meios? O estudo diligente da palavra de Deus, a oração, a permanência e obediência à palavra de Deus. Esses são as repreensões que a palavra traz por meio da pregação. São os meios ordinários, naturais, que Deus usa para confirmar o nosso coração, para manter a gente no caminho. A segurança da salvação, o crente nunca perde, pois ela é garantida por Deus, mas a certeza da salvação pode sofrer abalos, diminuir e até desaparecer temporariamente, não definitivamente. Aqui está se referindo ao salvo, ao crente. Ele nunca vai perder a segurança da salvação. Ele é salvo, está seguro ali. Mas ele pode perder a certeza de que ele é salvo. Convicção pessoal. Mas nunca vai acontecer dele ficar com essa certeza abalada definitivamente. Vai chegar um momento na vida dele em que ele vai restabelecer a intimidade com Deus novamente, e essa certeza vai vir novamente para o coração dele. Amém? Acabou o tempo. Alguma pergunta?